Portugal é um país na Península Ibérica que teve um passado glorioso e histórico. A sua história começa com a vinda dos celtas e dos iberos que mais tarde juntos formaram os celtiberos, que tinham outras tribos menores, sendo a mais importante para a formação de Portugal, os lusitanos. Este povo era comandado por Viriato durante as invasões do Império Romano na Península, porém este foi morto por 3 traidores que foram subornados e mandados a mando de Roma. E daí para a frente a Península passou a ser de domínio romano. Mais tarde, com a divisão do Império e com as invasões bárbaras vindas do norte da Europa, a península foi usada como ponte para os vândalos chegarem ao norte de África e passou a ser dominada pelos suevos e visigodos. Porém, com o passar do tempo, os visigodos acabaram por expulsar os suevos, sendo este o único povo dominante na península até então, para além de que adoraram muitas características da cultura e religião romana. Com as disputas de poder entre os reinos visigóticos, os muçulmanos aproveitam e dominaram toda a península, exceto o reino das Astúrias, que permaneceu forte e cristão. Com isso, o reino das Astúrias começa uma reconquista chamada de Reconquista Cristã. Durante a Reconquista, o que hoje é o norte de Portugal, era um condado do Reino de Leão, que após uma guerra interna entre de Afonso Henriques e a sua mãe tornou-se independente. Após conseguir a sua independência, o condado portucalense, agora chamado Portugal, conquistou todos os territórios que hoje compõem Portugal, que aproveita e conquista Celta, iniciando o Império Português. Ao longo das explorações marítimas de Portugal pelo mundo, o Império Português conseguiu colónias em diversos continentes, sendo o mais importante o Brasil. Porém, anos mais tarde, Portugal e Castela uniram-se, fazendo com que os inimigos de Espanha sabotassem as colónias portuguesas, principalmente o Brasil, o que fez Portugal se revoltar e declarar independência novamente. Anos mais tarde aconteceu as Guerras Napoleónicas, onde a família real portuguesa partiu para o Brasil e tornou-o um reino, e mais tarde um reino com Portugal. Porém, isso durou pouco e, com medo de ser uma colônia, o Brasil declara independência. Daí para a frente aconteceram 4 revoltas importantes. A primeira foi a Revolução, que transformou a monarquia numa monarquia constitucional. Porém, após a divisão da África, o povo ficou revoltado, pois o rei cedeu contra o ultimato britânico que impedia o mapa cor-de-rosa, o que resultou, junto com outros problemas, na instauração da República, que sofreu muita instabilidade política, e mais tarde, após os eventos da Primeira Guerra Mundial, é instaurada uma ditadura militar que foi substituída pelo Estado Novo anos mais tarde, que acabou com a instauração da República, pois como era uma ditadura e Portugal estava na Guerra do Ultramar, os portugueses não tinham liberdade de expressão e sofriam a nível econômico com a guerra.